Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Que é Ser Brasileiro. A gente está aqui na Brasil Eco Fashion Week, um evento de moda sustentável com o CEO do CEO do Studio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. A gente vai falar hoje sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre pertencimento. E eu queria começar, como sempre, a gente começa perguntando: quem é você? Bem, sou o CEO do Rio, sou piratapuia do Alto Rio Negro, Amazonas. Eu nasci numa aldeia chamada Mariuá, no colonial já São Francisco de Sales, no Médio Valpés, lá próximo à Colômbia. Eu praticamente atravessei os dois mundos, né, da aldeia para a cidade, de várias cidades agora, São Luís da Cachoeira, Manaus, São Paulo. E hoje eu trabalho com moda, né? Uma moda que eu tento contar as minhas histórias de forma contemporânea. Para além de ser estilista, né, com minha marca, CEO do Studio, eu também faço pesquisa com corante natural de casca de mandioca, que eu chamo hoje de tecnologia Maniocolo, que é uma pesquisa de corante natural utilizadas que vem dos sistemas agrícolas tradicionais da Amazônia, em especial do meu território do Alto Rio Negro. Então, reutilizar essa tecnologia aplicando na minha coleção tem sido um caminho que eu tenho visto como uma forma também de contribuir com o conhecimento ancestral milenar, né, com a minha origem e tudo mais. Isso diz muita coisa sobre mim e o meu caminhar. Falando, senhor do Rio, da sua origem, como é que era, o que você pode falar da sua origem, da sua vida lá, da sua família? Fala um pouco sobre a sua vida. Eu tenho muitas vivências, como eu falo, né, de eu ter lembranças, porque o rio era nosso caminho, né, enquanto pessoas da Amazônia, né, ir para a roça, viajar 6 horas de rabeta, né, que é diferente do motor mais lento, pernoitar em lugares, todas essas experiências também tem um momento de troca entre o meu pai e a minha mãe. Até hoje são minha biblioteca viva, né, no meu processo de criação, onde eu puder inspirar e tudo mais. Então todo esse processo, né, interfere muito também enquanto designer, uma pessoa que está comunicando com o mundo, com a indústria da moda também, né. Então essas experiências, essa jornada que eu tive, ela é muito singular, sabe? Eu ter passado, a minha primeira língua não é portuguesa, eu falo tucano. Depois de eu ter aprendido a falar português, aprendi outras línguas também. Assim por diante, eu vou transpassando esses dois mundos, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, porque também é uma jornada dura, difícil e desafiadora para que a gente possa estar no lugar onde estamos hoje. E você estava falando que aprendeu dominar a língua portuguesa mais tarde, né? Sim. Isso foi por conta da faculdade, é isso? Isso, exatamente. Quando a gente sai da nossa aldeia, né, da nossa comunidade, é normal, é o bagunça sempre, né? O português nas comunidades é como se fosse inglês aqui no Brasil, sabe? Tem aula de português dentro de sala e fora só nessa língua tucana, por exemplo, na qual eu falo. Então, a academia, ela acabou me exigindo isso de mim para que eu pudesse saber comunicar com as pessoas, sabe? Sim. Conhecer esse novo mundo e tudo mais. E é necessário, porque hoje, para a gente não ser, de uma certa forma, também prejudicado, né? Conhecer esses mundos, esse novo mundo, e entender também que a gente precisa segurar os dois mundos, né? Eu conheço da minha aldeia, da minha origem, da minha limitação, da minha cultura, da minha língua, mas também hoje eu conheço do mundo não indígena também. É um desafio muito grande manter esses dois mundos, sim, mas é um aprendizado contínuo. Não sei quando vai parar, mas é um trabalho muito árduo e também um desafio porque, para além de eu ser um designer, estilista também, é inspirar as gerações que estão chegando agora, a juventude, de manterem suas línguas também, valorizarem a cultura, valorizar as histórias que elas carregam também, sabe? Pois é, eu queria te perguntar o seguinte: qual a importância da gente preservar os saberes ancestrais? Então, falar sobre essa questão da preservação dos saberes ancestrais é muito necessário porque nesse momento que a gente vive de industrialização severa, rapidez e tudo mais, a gente para pensar que tudo tem um tempo também para ser executado, entende? Então, falar da sabedoria ancestral, voltar um pouco para trás, compreender quando o país antes não era chamado de Brasil, com outros nomes que a gente pode conhecer como Pindorama, Biayala, enfim, né? A manutenção ela é importante até para a autoestima dessas populações, porque muito disso foi roubado da gente enquanto indígenas, né? Da gente não ter segurança em estar em lugares, da gente estar em lugares, não sentirmos pertencentes àquele lugar,
Então todo esse trabalho, também a moda tem uma influência muito grande nesse lugar de criar signos, né? Criar esse movimento que possamos trazer significados de que importa a preservação do conhecimento milenar dos povos originários. Dentro da Amazônia existem vários povos, seja de povos originários, quilombolas, enfim, ribeirinhos, extrativistas. Importa a gente trazer e manter essa jornada mesmo de manutenção, porque isso é um caminho para a sustentabilidade. Se discute muito sobre sustentabilidade, mas ignora as cadeias que já existem hoje dentro da Amazônia, especialmente da onde eu venho. Sim. Você está falando desse lugar, né, da onde você veio e também desse lugar que te acompanha, né? Antes de fazer a entrevista, eu perguntei como ele gostaria de ser chamado. Seoduhi Lima, Seoduhi Piratapuia ou só Seoduhi. E você respondeu que somente Seoduhi, né? Porque o nome em português não traz um significado assim mais profundo para você, né? Como é que você enxerga isso, assim? Como você está falando, essa dificuldade ou essa conexão, fazer essa conexão entre esse Brasil que, de certa forma, exclui os povos originários, né, da sua história e, ao mesmo tempo, tenta integrar de alguma forma. A gente está aqui na Brasil Eco Fashion Week, é o maior evento de moda sustentável do país, e traz você para cá. Como é que você transita nisso? É algo muito difícil, porque inclusive a questão do Seoduhi, né? Hoje eu fiz toda a mudança do registro e tudo mais dentro do meu processo enquanto um cidadão brasileiro, né? Então, para mim foi um processo muito importante, porque muitos de nós foram nomeados de João, Maria, enfim, e tantos outros nomes, mas nunca perguntaram os nossos verdadeiros nomes e também ignoraram a existência deles. Então, hoje, estar nesse lugar de falar do meu nome Seoduhi, que é uma língua um pouco diferente, eu vem do tucano, né? Que é uma língua mais anasalada. É um desafio começando a partir do nome, né? E a partir depois disso, a gente tentar explicar nossas vivências, nossa forma de ver o mundo. Então, transladar nesses dois mundos, assim, às vezes lidar com alguns constrangimentos que acontecem, mas ao mesmo tempo entender que aquele espaço precisa ser ocupado por nós, para que outras gerações também se sintam pertencentes a esse lugar que é deles também. Eu estou aqui falando aqui com você, mas possivelmente outras juventudes indígenas também possam estar aqui ocupando esse espaço. Para mim, assim, enquanto pessoa, isso importa muito, porque eu estou aqui, mas eu quero muitos parentes indígenas também estejam nesses espaços, tanto na área da moda, literatura e tantos outros espaços que são necessários. Quando a gente fala, ou quando você lembra da sua aldeia Piratapuia, ou da sua família, da sua região, das suas tradições, o que você sente? Eu sinto saudade, muita nostalgia, muita nostalgia. Porque lá, né, no Alto Rio Negro, diferente de outros lugares, somos muitos, né? Somos 23 povos indígenas, 18 línguas faladas, 4 línguas cooficiais. É um universo muito assim babilônico, podemos dizer, realmente. Muitas culturas diferentes, trocas diferentes. Eu senti muita falta no passado, quando eu saí de casa, da alimentação, da vivência que eu tive com a natureza, da vivência que eu tive com os meus pais, a forma de ver o mundo, sabe? É uma nostalgia muito grande, até bagunça nessas viagens que eu estou fazendo hoje enquanto profissional. Eu estou há meses fora de casa, mas olhando para minha casa de verdade, onde o meu umbigo está enterrado, eu estou há mais de 2 décadas um pouco longe de casa. Então, é claro que já fiz umas visitas pontuais, mas não ao ponto mais de ficar lá. E o meu objetivo hoje, em 2021, ter saído de São Paulo para viver na Amazônia, eu me instalando hoje em Manaus, nesse processo de mudança, foi uma forma também de resgatar isso, sabe? De estar mais conectado com o meu território do Alto Rio Negro, por meio da minha pesquisa de tingimento natural da casca de mandioca, que é o maniocolo, e realmente para tentar andar junto com a minha comunidade, impactar a minha comunidade de forma positiva, porque isso faz sentido para mim. Porque eu estou longe de casa hoje, em São Paulo agora, mas brevemente estarei de volta, estarei perto dos meus pais, dos meus familiares, dos meus sobrinhos, e essa proximidade ela importa muito. Sair de casa para aprender e conhecer novos mundos, mas fazer com que esses conhecimentos também contribuam com a minha comunidade, sabe? Por exemplo, agora, nessa nova coleção, estou trazendo as artesãs junto comigo também, né? Aplicando tecnologia em Tucum, fizemos oficinas, desenvolvemos produtos maravilhosos assim, para essa coleção.
Para mim, para além de sentir saudade disso, é como vou lidar com isso e voltando para casa impactando o que eu sempre quis fazer, sabe? E trazer esses conhecimentos milenares, o que antes era chamado de artesanato, como no sentido de não valor, hoje entrando no lugar de arte e artesanato, para mim é uma grande felicidade de encontrar nisso, sabe? Isso está falando é muito importante. Qual é a importância assim que você vê de preservar esses saberes manuais, né, que a gente está perdido? A gente está falando de tradições, de cultura indígena, mas a gente podia estar falando de várias outras que tem espalhadas pelo Brasil e que estão se perdendo. Qual a importância de a gente manter isso, ter isso como uma riqueza? Nossa, muitas das vezes, né, o que eu vejo acontecendo, que o não valor da população brasileira para com arte e artesanato, falando originária, quilombola, entre tantas comunidades tradicionais que têm esses conhecimentos milenares, se a gente não olhar com carinho, não investirmos nessas pessoas que estão hoje trabalhando já a gente fala de cadeias sustentáveis, não vamos para frente, porque são manualidades riquíssimas, tecnologias maravilhosas. Enquanto designers, a gente precisa estimular também para que a gente inspirem no lugar onde eles estão e não olhar muito para fora também, sabe? Porque a originalidade, o refinamento, ele vem do lugar onde eles já estão, sabe? Então, acho que esse cuidado também a gente precisa ter, porque a contemporaneizar isso também, para que a nova juventude olhe com carinho também isso, sabe? Nessa viagem que eu fiz, tinha 15 mulheres anciãs e uma jovem de 22 anos ajudando, aprendendo a fazer um ponto de pulsar. Era uma única jovem indígena na associação onde eu estava trabalhando, mas era uma semente que estava também admirando isso. Eu tenho 28 anos, eu amo artesanato, eu vejo artesanato como futuro para moda e porque tantas manualidades que acontecem na Semana de Moda de Alta Costura e por que a gente não olha para o nosso, sabe? Então, acho que esse caminho é muito necessário de estimular as pessoas a valorizarem, de estimular a juventude também a olhar com carinho, porque enquanto uma pessoa que está aqui também jovem, acabou também pulverizando essa valorização, sabe? É importante. E entender isso também como uma tecnologia, né? Exato. Isso é muito importante. E como é que isso... Agora eu quero falar um pouco, Senhor do Ri, sobre o Senhor do Ri Estúdio, né? Então vamos começar o seguinte, como é que você pensou no Senhor do Ri Estúdio? Como é que nasceu essa necessidade em você? Eu sou formado em administração de empresas. Pois é, administração de empresas. Não, pera, para tudo. Como é que você pensou, o que te deu para falar assim, vou fazer administração de empresas? Então, né, eu já fazia técnica de administração, dei continuidade, eu não gostava muito, admito, mas depois eu fui galgando para a moda e hoje, estando dentro da moda, para além de ser criativa, eu consegui gerenciar a minha marca, as pessoas que estão comigo, a equipe toda, enfim, todo o campo administrativo em si. A administração acabou me dando uma base necessária para que eu pudesse empreender e eu pudesse, enfim, tornar a minha marca sustentável, no sentido de realmente econômico sustentável, sabe? Então isso é muito necessário também a gente ter, né, como ferramentas e tal, para que a gente possa dar continuidade. É uma loucura, mas antes eu não gostava e hoje está sendo a minha base para poder gerenciar melhor a minha marca, porque há muita criatividade, mas se a gente não conseguir gerenciar a nossa marca, a gente não consegue equilibrar as coisas e conseguir realmente ter uma marca longeva, sabe? Então, acho que é uma grande preocupação minha essa. Quando eu gerei a Senhor do Ri Estúdio, foi um momento que a gente estava no ápice da pandemia, perdemos muito anciões durante a época. Eu pedi ao meu tio Laureano, do povo Piratapuia, nosso ancião. Para mim foi, nesse momento, quando estava trabalhando numa empresa de engenharia, inclusive de alto padrão, estava indo para minha 4ª promoção, quando eu decidi abrir mão disso e criar minha marca, assim. Aí eu comecei a trabalhar à distância, à noite desenvolver minha marca e assim pensando mesmo, sabe, como é que eu vou me apresentar para esse mundo novo, como é que eu vou levar as minhas ideias. Hoje a minha marca ela é muito diversa, para além de pessoas indígenas trabalhando, pessoas LGBTQIA+, pessoas também PCDs trabalhando comigo. Pois é, você é muito ativo falando sobre isso, inclusive se reflete várias nos desfiles e tudo mais, né? Reflete muito. Essa preocupação muito da diversidade também vem desse lugar também que eu venho do Alto Rio Negro, né? Da onde a gente aprende a lidar com diplomacia muito cedo, que é um lugar que a gente vive com diferentes povos, diferentes línguas, diferentes calhas de rio, assim, e compartilhando o mesmo espaço. Para mim isso foi algo enriquecedor, porque no momento quando eu fui empreender, lidar com a diversidade também foi algo que foi fácil, sabe? Fácil. E a partir disso a marca ela surgiu desse lugar. Eu sempre falo que a Senhor do Ri Estúdio é um projeto
é um projeto imaterial, é de longo prazo. Eu estou aqui na direção criativa hoje, eu vou ficar muito feliz que daqui a 50, 70 anos, um novo diretor criativo também assuma a minha marca. Então, acho que tem que ser um lugar a longo prazo, sabe? E sem falar que hoje eu trabalho com a tecnologia monocolo para mostrar também que nós indígenas estamos inovando, que todos os conhecimentos que foram criados no passado estão também sendo continuados criando agora, né? No século XXI, enfim. Moda é expressão, é linguagem também. Por que você escolheu moda como a sua forma de se expressar? A moda é um lugar de comunicação, né, de signos, e muitas das vezes, dentro desses signos, nossos corpos foram excluídos, né, enquanto indígenas. De não visto como pessoas não muito bonitas, de pessoas não tão refinadas, com pessoas que não têm muito conhecimento, não têm tecnologias. Então, nesse lugar, a indústria da comunicação e da moda e da beleza são as maiores que negligenciaram muito nossos corpos enquanto indígenas. Então, a moda ele tem esse lugar diário de influência. Quando a pessoa assiste jornal, quando a pessoa assiste novela, quando a pessoa assiste algum noticiário, ela tem sido influenciada diretamente. E estar nessa indústria, criar esses signos que já existiam e colocar em evidência para a moda é importante para que realmente a gente consiga ver, olha, eu sou indígena, eu me identifico com esse mundo também, eu preciso estar lá. É no sentido não de precisar, mas no sentido de identificar mesmo, sabe? Eu tô bonito, eu sou uma pessoa que posso também, sabe? Porque isso foi muito tirado da gente. A gente nós pessoas racializadas, em especial indígenas, ficamos passivos a muita situação por termos sido censurados há muito tempo, sabe? E a moda tem esse lugar de expressão, esse lugar de vazão, né? De lugar meio que político também, né? Para além da estética, para além da criação de produtos, né? E aonde você acha que isso tudo ele se reflete e deságua na sua moda? Hoje eu trago muito a questão da tecnologia ancestrais, eu trago muito produção audiovisual que retrata diversos corpos também dentro da minha marca. E trazer também a cada vez mais, entrar mais dentro do meu território e mostrar isso para as pessoas, sabe? E para além de mostrar para pessoas não indígenas também, levar esse material audiovisual que eu estou produzindo hoje para a minha comunidade e mostrar o que eu estou fazendo para eles também. Trazer esses dois mundos, sabe? E não criar só para pessoas não indígenas, mas para meus parentes também, sabe? Para mim isso foi muito necessário. Em outubro de 2022 eu voltei para minha aldeia, para minha comunidade, apresentei os fashion filmes que eu venho criando até agora. E foi um momento de partilha e também de muita emoção entre a juventude. Imagino. Sim, foi. E qual é a impressão que eles têm, assim, olhando você nesse outro lugar, né, nesse outro momento? O que eles falam? Nossa, é muita admiração. Eu gosto muito também, é um sentimento muito recíproco da juventude, tanto das anciãs também. Que estão lá, né, que as lideranças também, porque é muito importante a gente estar conectado bem com nossas raízes, né, para a gente estar nesses mundos que a gente está, né. Então, é um sentimento mesmo para mim, é de gratidão, por estar aqui, mas também não romantizar o lugar onde eu estou, porque não é fácil estar onde a gente está, dentro das condições financeiras, enfim, questão social e tudo mais, é muito difícil estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue, sabe, estar onde está, reivindicando nossos direitos, conseguindo também avançar por meio de ferramentas, como eu falo, eu sou formada em administração, conseguindo gerenciar esses dois mundos, a gente consegue estar no sentido de nós mesmo, porque eu estou aqui com Piratapuia do Alto e Rio Negro. Quando eu falo do meu território, eu não falo só de mim, falo de todas as pessoas que moram na região. E acabo que carrego isso dentro de mim, esse pensamento também muito coletivo, sabe? Que eu não estou sozinho aqui, que eu sou influência de muitas gerações, de muitas pessoas que estão lá. E eu fico muito feliz de contar um pouco do território. Eu quero continuar falando dessa diversidade e riqueza que nós temos. E diversidade que também se reflete também no desfile, também com modelos, com também a própria vestuária, é tudo, né? É isso que você está falando, é uma mensagem muito mais complexa, né? Muito maior, né? Sim, é muito maior, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande de ter diferentes pensamentos dentro da minha marca. Desde quando a gente concebe uma coleção, eu faço questão de trazer novas pessoas, sejam de povos diferentes, sejam de territórios indígenas diferentes,
para poder contribuir com o meu processo criativo, sabe? Não só apenas de produto, mas quando a gente faz uma produção audiovisual, quando a gente faz uma assinatura de styling, quando a gente define uma maquiagem, tudo isso enriquece, querendo ou não, a minha forma de ver, sabe? Eu posso estar comunicando outros signos, mas eles podem estar compreendendo outros. Então, como é que eu vou conseguir comunicar para a indústria da moda sem também machucar ou ferir outras pessoas também dentro da minha comunidade, sabe? Essa preocupação está muito, muito importante e com a diversidade a gente começa a ter essas perspectivas diferentes, sabe? Sim. E é claro, né, que muitas empresas ainda não estão preparadas para isso. Fala-se muito de diversidade, mas ainda a gente está muito longe ainda de saber lidar ainda com esse assunto. Então, qual é a importância de feiras, de eventos como esse aqui da Brasil Eco Fashion Week? Nossa, é muito importante porque para mostrar que há outros caminhos que podemos galgar enquanto uma indústria que mais polui o mundo, né? Uma indústria que, para além de poluir, exclui muitos corpos também, né? Muitas identidades. Então, o Brasil Eco Fashion Week ele surge desse lugar, né? De repensar, de inovar, de pesquisar, de realmente incluir, também fazer com que as pessoas se sintam pertencidas. É muito necessário, ela está galgando ainda, tem muita coisa para alcançar, sim, mas é um caminho que a gente precisa pensar. Eu sempre falo que quando a gente fala de sustentabilidade, é um modelo de negócio, é uma forma de ver o mundo, mas também é um caminho que a gente precisa seguir. Não temos mais por onde escolher, porque com todas as coisas que a gente está vivenciando, mudanças climáticas, enfim, né, de todo o calor que a gente vivenciou, enchentes históricas, secas históricas, como aconteceu na Amazônia, por exemplo, e perda de várias espécies, aonde, enquanto pessoas pensantes, a gente vai caminhar, que tipo de material que a gente vai aplicar nas nossas criações, sabe? Porque não tem mais, tem como mais a gente pensar com um modelo de negócio antigo, sabe? Que exaure e depois descarta. Tanto vida humana e não humana também. Então, o evento, ele traz esse pensamento. É muito necessário a gente pensar nesse sentido, sabe? E a sua coleção que você vai lançar hoje aqui na Brasil Eco Fashion Week, que traz ela de novidade? Primeiro, a grande novidade é a aplicação do Maniocolor na fibra de tucum e peças desenvolvidas com fibra de tucum também. Eu acho que é muito necessário porque sempre existiu muito dentro da minha vivência, assim, o tucum ele sustentou a minha família, ele comprava material escolar, então o artesanato tem um lugar muito forte na minha vida. E finalmente eu consegui voltar para casa e saber que eu co-criei junto com elas, tanto em São Gabriel da Cachoeira, tanto em Nova Ourão, tanto na comunidade mais distante que é Taracoá, e também em Manaus, para mim é uma grande felicidade. A coleção em si, ela fala das Amonomiãs, que são as primeiras mulheres do Alto Rio Negro que governaram esse território por meio do matriarcado. Então, basicamente, tem esse lugar da manualidade feminina, das tecnologias, e realmente rememorar essas mulheres para onde a gente pode seguir, né? Inclusive da questão da luta da equidade de gênero, né, hoje em dia. Porque em muitos lugares as mulheres são ainda muito excluídas, em muitos momentos são censuradas, né? A coleção ela também traz esse lugar também um pouco de crítica para poder repensar para onde a gente está caminhando, sabe? Quem são essas mulheres que estão protegendo essas tecnologias milenares, essas manualidades, e essa coleção ela fica evidente nesse lugar, sabe? A gente está quase no final. Eu queria saber o seguinte, o que é pertencimento para você? Pertencimento é diferente do que ser incluído. Muita gente quer incluir, mas dificilmente as pessoas querem que a pessoa pertença a algum lugar. Então, a gente tem um trabalho muito grande ainda em cima de pessoas racializadas, a invisibilização dos povos indígenas ainda em vários espaços e também a questão de apenas a gente colocar no lugar só por sermos indígenas de forma só querendo usar a nossa imagem, sabe? Isso não é legal porque nós somos também tão bons, tão talentosos, com nossas habilidades, que a gente pode contribuir com uma coisa melhor também, não estar nesses lugares apenas como um token, sabe? Então é um caminho muito desafiador ainda para a gente incluir diferentes pessoas, incluir mais indígenas também dentro da moda, assim, dentro do casting de criação, de modelos, enfim. E é um caminho que está só apenas começando. Então o pertencimento pleno ele vai acontecer quando a gente compreender essas linhas, esses círculos que eu falo do tempo espiral, né? Círculos de pensamentos que a gente precisa trazer para a moda, para qualquer lugar que seja um lugar que não seja tão racializado assim. Maravilhoso. E agora a nossa última pergunta. O que é ser brasileiro? Olha,
É uma pergunta muito difícil para mim. Eu sempre falo que sou piratapuia do Brasil, mas não sou piratapuia brasileiro. Então é algo muito difícil, porque até o Ayrton Krenak, nosso avô, ele fala, né, o Brasil é uma invenção, né? Ele foi encoberto em cima de corpos indígenas, por exemplo, né? E sem falar que, mais irônico, nomearam de uma árvore que hoje está extinta praticamente, que foi extinta pelo quê? Pela indústria da moda, tingimento natural. Então, para mim, falar de ser brasileiro, hoje em dia, é uma pergunta um pouco difícil ainda eu assimilar enquanto sou do Rio. Pode ser que outros países indígenas compreendam da sua forma também, eu estou falando da minha forma de vista. Então, ser brasileiro, para mim, hoje é um lugar de pensar na diversidade, de pensar que mesmo com a diversidade, a gente não conseguiu lidar com essa diversidade. Então, ser brasileiro, para mim, ainda é esse limbo que a gente está vivenciando ainda, até que a gente compreenda e respeitamos uns aos outros e que possamos compreender, estar disposto a aprender outros mundos, muitos mundos, multiversos que existem nesse país. Muito obrigado, maravilhoso. Poxa, parabéns, trabalho incrível. Obrigado. E vida longa. Obrigado, obrigado. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado a você que nos acompanha sempre. Até lá, tchau.